Bem-vindos ao mundo Progás Braese, de equipamentos para gastronomia. Antes de instalar e utilizar o equipamento, leia atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. Fornos turbos Light Progás, PRP 5000L, PRP 8000L, PRP 10.000L e PRP 12.000L. Equipamentos ideais para padarias e confeitarias em geral, utilizado para assar pães, proporcionando cozimento uniforme. Características técnicas do produto. Fabricado em aço carbono SAE 1020 com pintura epóxi, acabamento frontal e porta em aço inox 430, câmara interna de cozimento fabricada em aço carbono com pintura de alta temperatura em alumínio atóxico. Possui visor em vidro temperado, iluminação e eficiente isolamento térmico em lã basáltica. Equipado com turbina ciclo térmico para deslocamento e circulação uniforme de calor. Porta com vedação em trefilado de borracha silicone resistente a alta temperatura. Possui microchave automática, que ao abrir a porta do forno a turbina se desliga automaticamente. Ao fechar a porta, a turbina voltará a funcionar normalmente. Com este dispositivo, não há necessidade de utilizar a tecla liga-desliga no painel de comando. O equipamento possui um sistema de abertura e fechamento da câmara interna para a saída do excesso de vapor, umidade. Montado sob rodízios para facilitar o seu deslocamento. Fornecido opcionalmente em 110 ou 220 volts. Projetado com gaveta fixa de aquecimento com circuito de gás em baixa pressão. Possui válvula solenoide, proporcionando maior segurança, menor consumo e praticidade em manutenção e trabalho. Os fornos possuem acendimento automático. O modelo PRP 5000L tem capacidade para 5 esteiras, de 25 pães de 50 gramas cada, totalizando 125 pães por fornada. O modelo PRP 8000L tem capacidade para 8 esteiras, de 25 pães, de 50 gramas, totalizando 200 pães por fornada. O modelo PRP 10.000L tem capacidade para 10 esteiras, de 25 pães de 50 gramas, totalizando 250 pães por fornada. O modelo PRP 12.000L tem capacidade para 12 esteiras, de 25 pães de 50 gramas, totalizando 300 pães por fornada. No painel de controle lateral encontram-se bip sonalarme, fusível de proteção elétrica, controlador eletrônico digital com controle e monitoramento de tempo, temperatura e vapor, tecla motor, turbina, tecla lâmpada, tecla geral, liga-desliga, registro esfera para bloqueio geral da alimentação de gás, GLP ou GN. O controlador digital faz o monitoramento de chama e controla tempo e temperatura de cozimento e possui tecla de liberação de vapor. Instalação e funcionamento. O forno deve ser instalado em local nivelado e livre de correntes de ar. Conectar a entrada de água para o vapor através da caixa d'água. Nunca conectar o forno direto na rede de água da rua. Verifique a rede elétrica para que seja compatível com a indicada no equipamento. O forno é equipado com kit gás para utilização de 2 botijões P13. Atenção! Para instalação em rede de gás, solicite atendimento de um técnico em instalação de gás da sua cidade. E sempre consulte o manual técnico que acompanha o produto. Também é necessário fazer a cura da tinta interna do forno. Este procedimento requer elevar a temperatura a 220 graus por um período mínimo de 60 minutos. Durante este procedimento, a válvula de vapor deverá permanecer aberta para que sejam liberados os gases provocados pela queima da tinta. Funcionamento. Para a utilização do forno, proceda da seguinte forma. Verifique se os registros dos botijões estão abertos. Abra o registro esfera do painel. Acione a chave geral. Programação. Para programar a temperatura, pressione a tecla PGM. O display superior começa a piscar, indicando a temperatura programada. Para alterar a temperatura,
pressione as teclas mais e menos de acordo com a sua necessidade. Pressionando novamente a tecla PGM, o display inferior começa a piscar, indicando o tempo programado. Para alterar o tempo, pressione as teclas mais ou menos de acordo com a sua necessidade. Para sair da programação e gravar os dados na memória, pressione novamente a tecla PGM. Acione a tecla motor, turbina, para dar início à programação e entrar em fase de aquecimento. A tecla motor, turbina, deverá permanecer ligada sempre que o forno estiver em funcionamento. Quando acionada a tecla vapor, libera automaticamente a entrada da água para a formação de vapor. Cozimento. Programe a temperatura de 180 graus para pão de sal e tempo de 18 minutos. Quando o forno alcançar a temperatura desejada, abra a porta e coloque as esteiras dos pães. Feche a porta e acione a tecla vapor somente com um toque. Acione também a tecla do contador de tempo. Observação: no cozimento do pão francês, 5 minutos após acionado o vapor, deverá ser aberto o sistema de saída de umidade da câmara de cozimento, mantendo-o aberto até o final do processo. Para a nova fornada, feche a saída de vapor e torne a abri-la 5 minutos depois. Ao término do tempo programado, o bip sonoro será acionado. Funcionamento do alarme. Quando o temporizador estiver ativo, observaremos um cronômetro regressivo no display inferior. Este cronômetro irá retroceder até zerar o tempo programado. Quando for contado o tempo programado, teremos um bip lento, 1 segundo ligado e 1 segundo desligado. Para cancelar este alarme, basta pressionar a tecla do temporizador. Temperaturas de cozimento. Pão francês de 170 a 200 graus. Massas doces, confeitos e sovados de 130 a 180 graus. Dicas importantes. Para cozimento de pães e massas doces, confeitarias, mantenha a saída de umidade aberta durante todo o cozimento. A temperatura do forno não deve ultrapassar a 250 graus. A maçaneta da porta deve ser manuseada corretamente, girar no sentido horário para abrir e no sentido anti-horário para fechar. Na utilização dos botijões P13, é expressamente proibida a inclinação ou colocação dos mesmos embaixo do forno. O excesso de vapor prejudica o cozimento. Ao usar bandejas retas e fechadas, Flanders, as mesmas deverão ser distribuídas de forma intercalada. Para um cozimento uniforme, faça o rodízio das mesmas. A turbina deve permanecer ligada durante o processo de aquecimento e cozimento. Cuidado! O forno deve ficar afastado da parede e ou de outros equipamentos. Leia sempre as instruções básicas no painel de comando do forno. Limpeza e conservação. Não efetue a limpeza do vidro da porta enquanto o mesmo estiver quente, evitando assim a quebra por choque térmico. Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente o manual de instrução que acompanha o produto. Para maiores informações, consulte Departamento Técnico. A Progás Braese faz tudo por você.